os dados que foram aqui evidenciados pelo Inspetor-Geral do Trabalho sobre o número de casos de acidentes de trabalho revela alguma preocupação, porque com o passar dos anos esses números vêm aumentando. Que fatores poderá estar na origem do surgimento de casos de acidentes de trabalho? Não, em primeiro lugar, é a dinâmica das empresas. À medida que o país vai se desenvolvendo, vai-se haver, portanto, esse estado de coisas. Quer dizer, os acidentes acontecem por todo o lado, em todo o mundo. O Cabo Verde não pode ficar de fora dessa demanda. Quando se registra algum aumento, quer dizer que algo precisa melhorar. Exatamente. Tem alguma falha ali. Aqui o que nós dizemos é que a parte mais interessada deve ser as entidades empregadoras. As entidades empregadoras é que devem fornecer os equipamentos e materiais de proteção aos seus colaboradores. Nós temos de controlar, ver efetivamente se tudo está em dia. Não havendo, nós temos que denunciar a situação à Direção-Geral do Trabalho ou então às outras instâncias para redimir esta situação. Mas o que nós devemos dizer é que as entidades empregadoras têm de ter esses equipamentos e materiais para os trabalhadores. Por outro lado, devem formar os trabalhadores nessa área de proteção, não é? Dos cuidados de higiene, saúde e segurança no trabalho. Passo a palavra para o Inspetor-Geral do Trabalho. Que fatores poderá estar na origem do surgimento de aumento de casos de acidentes de trabalho? Antes de responder a esta questão, deixe-me complementar a questão anterior. Tem a ver com os setores de atividade em que têm registrado mais acidentes de trabalho no setor de construção civil. E qual é o risco associado? Normalmente é queda em altura. No ano passado tivemos um acidente grave, mortal, no setor de comércio por esmagamento, umas placas de vidro que caíram em cima de um trabalhador, mas o setor de construção civil é o setor que mais registra acidentes de trabalho. Por isso é que temos estado a insistir neste setor. Ainda este ano fizemos, portanto, a Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho e na conferência do dia 28, que é o dia de homenagem a todas as vítimas de acidentes de trabalho, abordamos a questão do setor da construção civil, porque é o setor que comporta o maior risco e normalmente as pessoas, portanto, não avaliam os riscos. Uma forma de evitar os acidentes de trabalho é fazer a avaliação dos riscos. O trabalhador tem de fazer a avaliação dos riscos, ver se está em condições de executar a sua tarefa. Não estando em condições, o trabalhador não deve executar a sua tarefa, não deve subir a um andaime se aquele andaime não está em condições. Outro aspecto é a questão da formação. Portanto, como disse o Gilberto, deve haver formação. Portanto, as empresas devem dar formação aos trabalhadores antes de iniciarem a execução das suas tarefas. Outra questão é a implementação de medidas preventivas e também o uso dos equipamentos de proteção individual. O que vemos muitas vezes é os trabalhadores, portanto, nas obras sem os equipamentos de proteção individual. Nós chegamos a determinadas obras, encontramos os equipamentos de proteção individual, mas os trabalhadores não estão a usar esses equipamentos. Por isso é preciso fazer muitas ações de sensibilização para que os trabalhadores tenham consciência que estão a proteger a sua segurança, a sua saúde. Muitos desculpam que faz calor, que é incómodo usar capacete, usar botas, etc. Portanto, isso causa algum incómodo, mas não, é para a sua proteção, por isso devem usar. E depois também fazer a investigação e análise das causas dos acidentes e corrigir onde se deve corrigir. E também cumprir toda a legislação que existe nesta matéria. E só assim conseguiremos reduzir os acidentes de trabalho e sensibilizar, portanto, todos os parceiros, seja as entidades que têm competência da fiscalização, as empresas, os próprios trabalhadores, os sindicatos também, que são parceiros nessa matéria, porque não é um assunto, a questão da segurança no trabalho não é assunto apenas da inspeção. Muitas vezes, quando acontecem os acidentes, aponta o dedo à inspeção porque a inspeção não fiscaliza. Mas, antes da fiscalização, é preciso fazer muita coisa. Por exemplo, em relação às obras de construção civil, nós, para termos conhecimento das obras, alguém tem de nos informar. A lei é clara, dizer que é obrigatória a comunicação de abertura de estaleiros.
Quantas empresas é que fazem essa comunicação de abertura de estaleiros? Quem é que passa as licenças de construção? Será que a entidade que passa as licenças de construção nos informa das licenças que são passadas? Não. Torna-se difícil. Então não existe essa articulação para que... Infelizmente não. Já tentámos várias vezes com quase todas as câmaras municipais no sentido de nos informarem, portanto, as licenças que emitem. Podia ser um período de mensalmente ou de 15 em 15 dias, de forma a facilitar o nosso trabalho. Em relação às obras, exceto as obras do Estado, que agora temos uma parceria, um protocolo com Infraestruturas de Cabo Verde, uma parceria que está a funcionar muito bem, em que todas as obras do Estado, Infraestruturas de Cabo Verde, nos informa e eles implementarem, portanto, uma unidade de higiene e segurança no trabalho. Precisamente porque aconteceu um acidente numa obra do Estado e, a partir daí, ganharam consciência que era preciso fazer alguma coisa nesse aspecto. E é isso que queremos das outras instituições, das câmaras municipais, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Arquitetos, das empresas de construção civil, porque é um assunto que diz respeito a todos e não apenas a inspeção do trabalho. Esta deficiente articulação entre as câmaras municipais, por exemplo, e IGT, não estaria a influenciar negativamente as ações de fiscalização? Pois, como disse, se nós tivéssemos conhecimento... E isso não estaria não colocaria em causa até a segurança do trabalhador? Se houvesse essa articulação, seria muito melhor. Apostaríamos mais na prevenção, porque teríamos conhecimento onde é que vai começar uma obra. Mas nós andamos aqui a adivinhar. Passamos numa rua, vemos uma obra, às vezes já está em fase avançada, ou alguém telefona para um número de denúncia que temos, que é 827-27, a dizer: olha, tem uma obra em tal lugar, os trabalhadores estão ali sem equipamentos, etc, etc. Infelizmente, esta articulação não existe. Já tentámos várias vezes, mas não existe. Não há nenhuma Câmara Municipal do país que nos informa das licenças de construção que são emitidas, infelizmente. Como é que o Sr. Gilberto vê essa situação de deficiente articulação entre as câmaras municipais, por exemplo, e IGT, uma entidade responsável para a fiscalização das obras, para o cumprimento das normas da segurança? Olha, infelizmente temos dessas, portanto, aqui em Cabo Verde. As instituições não cumprem, não é, com as suas obrigações, porque é o papel das câmaras avisarem a Inspeção Geral do Trabalho de determinadas obras, não é? Sob a sua jurisdição, não é? Mas acabam por não informar, e o pior, culpabilizam, portanto, a IGT. Portanto, a IGT tem estado a fazer, com todas as suas limitações, quer em termos humanos e materiais, não é? Proceder o trabalho. Negar isto é contraproducente. Há casos em que a IGT vai e, quando volta para trás, já estão novamente a praticar, portanto, as mesmas ilegalidades em termos de questão de proteção de acidentes de trabalho. Fecham as portas, não é? E guardam os trabalhadores para que não sejam interrogados pela Direção-Geral do Trabalho e por vezes são comunicadas, não sei, ou então são avisados de que a inspeção vai para essa instituição, acabam por esconder, portanto, a maior parte das situações de ilegalidade. Agora, dizer que a inspeção não faz, ou que a inspeção faz, é preciso que entendamos isso. A inspeção faz, mas é preciso fazer mais. Mas para fazer mais é preciso ter também meios humanos para fazer. Nós sabemos que temos limitações, portanto, em termos de ilhas, não é? Que não têm a cobertura nesse momento, de coisas que estão a ser cobertas por outras ilhas. Estou a falar, portanto, do Fogo, do Maio, da Brava, que a praia é que deve, portanto, fazer esse trabalho. Temos a questão da Boa Vista, o resto, portanto, também que tem a ver com a Ilha do Sal, mas que nesse momento, creio,
já está tudo pronto para ser instalada uma Inspeção Geral do Trabalho. Bom visto. Certo que vamos ter, de facto, uma mais garantia para a sustentabilidade dessa questão, que tem a ver com uma questão muito importante, que é a questão da proteção nos locais de trabalho. Concordo com o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho em matéria de construção civil, local onde há mais acidentes, mas também os serviços de aviação também existem mortes, não é? Acidentes fatais, não é? E por vezes os IACs, não é? Essas carrinhas que transportam, portanto, pessoas, acabam por provocar acidentes gravíssimos e temos deparado ao longo dos anos, portanto, tais acidentes. De facto, a construção civil é o local de maior risco, e as entidades empregadoras por vezes fornecem os materiais, por vezes não fornecem, e os trabalhadores, quando fornecem, os trabalhadores não usam, não é? E criam-se, de facto, esse embaraço também nesse aspecto. Mas, de certo modo, não é a falta de fiscalização que provoca os acidentes. Isto é desleixo, é falta de materiais, é não colaboração da parte dos colaboradores e não denúncia também das pessoas que devem denunciar. Não só o sindicato deve denunciar essas situações. Portanto, qualquer pessoa de bem pode, eventualmente, denunciar uma situação de calamidade em termos de acidente de trabalho. É para prevenir que não haja, de facto, um acidente maior nas empresas ou serviços.